Nos anos 80, e eu diria até mesmo um pouco antes e depois, os adolescentes sofreram muito em razão das suas relações ou do seu consumo de maconha. Eu já disse reiteradas vezes que a maconha era tida como a droga do mal, a droga que impediria os filhos e filhas de fazerem ascensão social, de cuidarem de suas vidas. Em lugar de se olhar para o adolescente, perguntar que mal-estar é o seu, que lhe acomete, que dores são as suas, que angústias, ansiedades, como é que o mundo está girando e que lugar terão os adolescentes. Não se perguntava isso, não se olhava para isso, se olhava para a droga, se olhava para a maconha. E nós lá no centro, no antigo CTPD, nós íamos perguntar aos adolescentes, olhar, ouvir, pensar com eles o lugar desta droga. E nós vimos que efetivamente os adolescentes usavam maconha não para morrer ou para desorganizar suas vidas, mas pelo contrário, para fazer a travessia da infância para a vida adulta. Os adolescentes transgrediam, continuam transgredindo. As transgressões mudam com os tempos. Houve um momento em que a mais grave transgressão de um adolescente era pela via sexual, era o início da sua atividade sexual, muito estigmatizada, proibida para alguns e autorizadas para outros. As mulheres não podiam iniciar sua atividade sexual, mas os homens eram estimulados a iniciarem muito cedo, a provarem a sua masculinidade, que hoje nós chamaríamos de algum modo uma certa masculinidade tóxica, ou se não for tóxica, uma masculinidade desprovida de melhor sentido. E os adolescentes, diante de um mundo que não mostrava assim muito futuro, os Sex Pistols lá em 1960 haviam feito uma música chamada No Future, No Future. Então os adolescentes dos anos 70 herdaram isso, os hippies, a paz, eu diria que uma certa perda de força nos anos 80 pelos hippies, por esses jovens que propõe o amor em lugar da guerra e uma flor enfiada no cano de um rifle. Nossos filhos nos anos 85, 90 herdaram isso e, portanto, eles utilizavam a maconha como um rito de passagem, um rito de transgressão, um rito apaziguador de seu sofrimento. Esse rito pode ser chamado de ordalha ou conduta de prova. Os adolescentes precisavam provar que tinham força, que eles conheciam, que eles eram capazes de romper com a família, romper no sentido de andar com as suas próprias pernas, criar suas próprias histórias em sua vida. E, portanto, a maconha era uma forma de transgressão, mas ao mesmo tempo um apaziguador de todos esses sofrimentos e dores que os adolescentes dos anos 80 herdaram dos adolescentes dos anos 70. E ainda, um pouco mais adiante, nós vimos isso. Hoje, muito menos. Hoje as famílias estão preocupadas com o crack, que é outra fantasia, porque o crack não é uma droga para qualquer um. O crack é uma droga utilizada por determinadas pessoas. O álcool continua sendo a grande droga, apaziguadora para uns, danosas para outras, muito problemáticas para o trânsito, certamente, nós sabemos. Mas lá, naqueles anos 90, início daqueles tempos, nossos filhos
estavam às voltas com este produto, que nós mostrávamos sim que era capaz de produzir uma certa alteração hormonal, era capaz de produzir para uns uma certa desmotivação, para outros uma certa sedação, mas é preciso compreender, e nós dizíamos isso e repetiremos até o final dos nossos tempos, não é a droga que faz o adolescente, é o adolescente que faz a droga, e muito mais danoso é para o adolescente uma mão pesada, uma mão que interna, uma mão que leva para comunidades onde eles não têm liberdade, onde o uso da droga é vista como um demônio que os possui. Nós vamos ter ainda que dizer isso muitas vezes, e naquele momento nós mostrávamos que esta mão pesada sobre os adolescentes em razão da maconha fazia muito mais mal do que a própria utilização do produto. E naquela época nós dizíamos sempre, droga é a falta de informação.